Pronto, pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Então, eu vou, todas as nossas aulas serão gravadas e serão disponibilizadas lá no Siga o link para elas, tá bom? Então, quem tiver dificuldade com alguma coisa na hora da aula e quiser depois assistir, vai estar disponível. Primeira coisa que eu tenho a falar sobre o LaTeX, que é o objeto, nosso primeiro objeto de estudo aqui, é que vocês têm que ter uma postura diferente quanto a ele. Você não pode esperar que vai digitar um texto igual como faz no Word. Tem nada a ver, ele é completamente diferente do Word. Ele não é um editor em que o que você digita é o que você vê, né? Não é desse jeito. Você não digita texto, você programa texto. Então, nesse sentido, ele se parece muito com a linguagem, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, chamada HTML, que é a mesma linguagem que faz site de internet. Tá certo? Aqui é só uma nota histórica. Esse rapaz aqui, o Donald Knuth, foi o cara que inventou, em 78, o precursor do LaTeX, chamado TeX. Eu já vi algumas entrevistas do Donald Knuth e o que ele diz é o seguinte, cara, naquele tempo, década de 70, eles não tinham uma máquina de escrever matemática. Então era horrível. Eles tinham algumas máquinas que tinham alguns símbolos matemáticos, mas poucos, porque era físico, né? Você tinha aquela. Não sei se vocês conhecem a máquina de datilografar antiga. Ela tem lá o alfabeto e alguns símbolos. E existia uma que era que tinha alguns símbolos matemáticos, mas hoje nós temos mais de 10 mil símbolos matemáticos, não tem como botar num teclado. Então o que ele fez foi desenvolver um jeito de escrever equações. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas escrever equações, né, escrever simbologia matemática. Eu não vou entrar no mérito de como ele desenvolveu, até porque eu não entendo bem. Eu sei que ele usa a própria matemática para desenhar os símbolos. São as equações que geram toda a simbologia. Tá certo? Em 82, um cara chamado Leslie Lamport, esse senhorzinho aqui, foi que ele fez. O TeX era muito ruim de programar, dava muito trabalho. Ele deu um jeito de simplificar um pouco isso, organizando as ideias. E ele criou o LaTeX em 82. Com isso, textos do tipo artigos, reportagem, teses, livros, transparências, slides. Ele criou macros que são tipo pacotes para fazer especificamente cada coisa dessa. Certo? A gente vai aprender alguns. Por que usar LaTeX? É uma das primeiras coisas que todo mundo me faz, porque todo mundo me pergunta por que eu não uso Word. Primeiro, a qualidade tipográfica do LaTeX é muito superior. A beleza das imagens, da simbologia é muito superior ao Word. A questão de fazer cruzamento do tipo, tu escreve um teorema, tá fazendo um livro, o livro tem 200 páginas, tu escreve um teorema na página 10. E lá pelo meio tu precisa citar esse teorema, você faz isso automático. Eu até sei que hoje em dia o Word faz, não fazia nessa época, mas hoje faz. Mas é bem mais. É fácil fazer isso, mais intuitivo, inclusive mais matemático. Ajuste automático de texto, fórmula, figuras, enfim, de toda a parafernália da matemática, ele faz ajuste automaticamente a páginas, a larguras, enfim. E o melhor de tudo, ele é free, né? Gratuito. E ele é estável. Para vocês terem ideia, eu tenho um texto meu digitado em 1995. Eu abro ele hoje em dia, nos LaTeX de hoje em dia, e continua funcionando perfeitamente, sem nenhum erro de tipografia, sem nenhum caracteres maluco aparecendo pelo meio.
Tenta fazer isso com um documento, por exemplo, do Word. Pega um documento do Word da década de 90 e tenta abrir hoje. Um texto matemático, tá? Seja justo. Um texto matemático. Você vai ver que começa a aparecer caracteres sem sentido lá, umas carinhas, uns asteriscos lá que não era para estar. Segundo, a portabilidade. Eu digito o meu LaTeX aqui em Linux, mando para vocês em Windows, ou Macintosh, ou Unix, e vocês vão abrir, ou no celular, e vocês vão abrir perfeitamente, sem nenhum problema de compatibilidade. E de portabilidade, que é o caso. Bom, isso aqui são observações que vocês, não sei se já experimentaram esse tipo de problema, em documentos longos. De repente parece que a coisa tem vontade própria no Word. Você bota uma figura num canto, quando vai abrir ela está em outro. A margem que tu tinha ajustado de repente mudou e você não sabe por quê. Isso não acontece com o LaTeX. E nós não temos problema de versões. Você pode abrir, como eu disse, uma versão da década de 80, você abre hoje, não vai ter incompatibilidade. Vai funcionar perfeitamente bem. Isso funcionou comigo até hoje. Tá certo? Alguma pergunta a esse respeito? Professor, o Às LaTeX vezes serve vocês vão também me ver para olhando por lado aqui, gente, é porque eu tô com vários monitores, tá? Repete de novo. o LaTeX também serve para elaborar a prova, por exemplo. Sim, sim. Eu posso mostrar depois, quando vocês entenderem a lógica do programa, vou mostrar os meus aqui. Posso mostrar minhas provas, coisas. Mostro todos os meus arquivos, livros, que eu já escrevi em LaTeX, tese de doutorado, de mestrado, tem tudo aqui. Tá bom? Bom, Professor, diz. enquanto você falava, eu consegui baixar o programa. Amém, Carlinhos. Quem era a outra pessoa que Agora, teve problema? Era o João, não era, João? agora não estou conseguindo saber executar. Como assim saber executar? Você não já passou Fiz por... fiz o download dele, eu faço aqui agora. Pronto, agora você vai dar 2 cliques em cima para instalar ele, como se fosse qualquer outro programa. Ou marca e dá Enter. Deixa eu ver aqui. Aí ele provavelmente vai perguntar se você quer instalar, se você tem autorização, qualquer coisa do tipo. Deixa eu abrir bem aqui, enquanto ele tá... Gente, vamos dar uma pausinha bem aqui no slide. Eu vou pedir para alguém, caso possa fazer o upload no e-transfer, faça para colocar no link para eu pegar, porque eu não consegui baixar de jeito nenhum aqui no navegador, mas vou conseguir, valeu. Certo. Ó, ele deve aparecer essa janela aqui, Carlito. Essa janela Sim. tem que aparecer. Aí você aperta em Next, ou próximo, ou para frente, ou avançar. Aí ele está perguntando se quer instalar, não em seguida. Eu sugiro instalar para todo mundo, não só para você. Instalar for everyone, segunda opção. Ele manda fazer a primeira, mas eu sempre instalo a segunda, que aí fica para qualquer usuário do computador. A não ser que você tenha numa empresa, aí eu fico calado. Eu posso compartilhar minha tela bem? Pode. Deixa eu parar aqui. Para me lhe mostrar o que está acontecendo aqui. Pode compartilhar. Pode compartilhar direto que ele vai derrubar a minha. Pode ir. Professor, só enquanto o Carlito Diz, João. compartilha aí. Eu usava esse Overlife, né? Que você cria uma conta e aí Pode ser. fica editando lá. Pode ser. A diferença é que é online, né? Se cair sua internet, você fica Ah, exatamente, era essa sem. diferença Mas o mesmo. Overleaf ele é muito bom para dividir. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Ah, não. O Carlito já passou o dele. Depois eu te mostro, tá? Tá, eu tô aí agora, eu faço o quê? Eu marco aqui essa teclinha aqui, né? A 6. Agora avançar. Manda avançar. Aí eu marco essa segunda. Marca a segunda, para todo mundo aí avançar. Você é o administrador do computador? Sim. Vai lá, ver se vai dar algum bode aí. Aí aparece isso. Deixa nesse lugar mesmo, não modifique, avançar. Aí aparece isso. Ó. Espera aí. Ver se eu consigo ler aqui. Está aumentando aqui, só um segundo. The specify installation directory is not empty.
Tá dizendo que tu já tem esse diretório instalado. Bota OK aí. Avançar de novo, ver se ele vai encher o saco. Vai. Fica só bom. nisso. Ai. Só um segundo, deixa eu pensar que eu não sou usuário do Windows. Ele tá dizendo que tu já tem alguma coisa dentro aí desse diretório. Dessa pasta. Por quê? Como se eu já tivesse o programa instalado. Isso. Você alguma vez instalou ele? Ou Não que eu lembre. alguém da sua casa? Não. Não que eu lembre. Aí fica difícil. Bota OK aí. Aí descompartilha, né? Não. Você vai clicar aí onde tem esse nome MicTech e vai acrescentar um 2 na frente desse X. Pronto. Avançar. A4, ESC-MIS, tal. OK, avançar. Está instalando em outra pasta, tá certo? Na pasta MicTech 2. Start. Start, manda bala. E tenha paciência agora. Ele vai... você não é administrador desse computador, é por isso que não está dando certo nada. Não vai conseguir não, pode fechar. Você não é administrador desse computador, ele é seu? É da empresa Sim. ou é da escola? É meu. E tu não manda no teu computador não. Olha, agora apareceu esse aqui, ó. Agora ele está instalando, eu não sei por quê. Eu acho que eu tenho uma leve suspeita. Ah, Porque tem um programa Open Board, ele também pede para ser. Não sei se tem a ver, se interfere. eu sei que ele está instalando, isso aí é instalando. Ó. E aí a Pronto, parte comigo do- foi desse. é que Quando eu tentei instalar, foi desse jeito também. Eu fui insistindo e aí deu O certo. problema é que vocês estão usando muita barreira, porque o usuário do Windows, as empresas fazem o quê? Elas criam um monte de barreira para que vocês não peguem vírus. Aí Quer essas dizer que eu barreiras não acabam- sou administrador do meu próprio computador. Foi isso que ele disse. Não, entendi. Mas por Tá que igual os eu não- países socialistas lá, os comunistas. você não manda em você, né? Bom, Tranquilo. deixa rolando aí, tá, Calita? Eu vou voltar aqui. Beleza. Na hora que terminar, tu instala o TextMaker, tá bom? Ok. Vou voltar aqui. Vocês voltaram a me ver? Sim. Pronto. Então, voltando para cá. Então, veja só, quando você for digitar em LaTeX, o que é que vai acontecer? Você vai digitar em um arquivo que tem essa extensão aqui, ó, .tex. Estão vendo? Gente, só um segundinho, por favor. Deixa eu fazer aqui um negócio diferente. Eu abri num programa que eu não gosto de usar. Deixa eu abrir em outro que eu possa riscar em cima, tá? Só um segundinho. Pronto. Então, na hora que vocês forem digitar o seu documento, você vai digitar no que eu chamei aqui de arquivo mestre. Tá certo? Arquivo mestre, lembra quando você cria um documento no Word, como é o nome do documento? É alguma coisa .doc, né? Aqui você vai criar um documento, ele vai se chamar alguma coisa .tex. Beleza? Só que quando você termina de programar o seu documento, aí você vai fazer o que a gente chama compilar. Compilar é tipo assim, você pede que o programa, o interpretador, que é o MicTeX, ele interprete aquela linguagem de programação e transforme ela em uma imagem, que é o seu texto propriamente dito. Antigamente ele criava nesse formato aqui, ó, .dvi. Então esse .dvi é o que você via, era o texto pronto.
Ele ainda faz isso hoje em dia, mas o problema não, né? O bom é que aconteceu a popularização do PDF. E com isso a gente usa o compilador que a gente chama de PDF Tex. Na verdade aqui está errado, é PDF LaTeX. Tá faltando um LA aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Eu tô só passando a informação, mas tudo isso vai ser mostrado como é que faz na prática. Então você vai ter um ambiente que é esse ponto text, onde você digita o que você quer. Aí terminado, você informa para o programa que terminou e quer que ele crie o que você vai ver. Que pode ser PDF, pode ser DVI, pode ser PS, tem vários formatos, EPS, GIF, e aí vai. Certo? Então essa é a lógica do programa. Então você primeiro... Só um segundinho. Você primeiro vai ter um programa onde você digita o que você quer e depois você vai mandar transformar isso numa imagem. Nessa imagem é que vai estar o que você digitou. Então se você programou para ele digitar uma pessoinha, vai ter texto nessa primeira parte. Essa primeira parte vai ter texto. Mas aí depois você consegue transformar esse texto na sua figurinha, por exemplo, tá? Então você pode digitar aqui uma equação que vai ser um texto, porque é um programa, e depois você manda transformar na imagem. Aí a imagem vai aparecer lá, sei lá, integral de A até B de f de x dx. É só isso. Tá certo? Aqui eu já mandei para vocês essa informação. Usuários do Windows, instalar o Mictex. Depois usar um desses programas aqui para digitar o texto, né? Opa, desculpa, só um segundo. Depois usar um desses aqui. Eu sugeri o primeiro, o TextMaker. Eu acho ele estável e ele é muito bom de portabilidade. Usuários do Linux, que é o meu caso, eu uso esse programa aqui chamado Kali, que aí só tem que instalar ele já vem com tudo. Pronto. Então deixa eu mostrar aqui para vocês na prática. Para quem já conseguiu instalar os dois, vocês vão abrir o programa TextMaker. Vai abrir um ambiente parecido com esse. Tudo bem? Esse é o ambiente da programação. É aqui que você vai digitar o seu texto. É aqui que você digita qualquer coisa que você queira. Tudo que está no teclado aparece aí. Tá certo? Bom, mas você não pode digitar de qualquer jeito. Algumas coisas são reservadas da linguagem. Por exemplo, a barra. Ela é uma coisa reservada. Todo comando do LaTeX começa com a barra. Chave é uma coisa reservada. Os argumentos em LaTeX começam com chave. Com abre chave, fecha chave. Isso vocês vão entender já já. Só estou dizendo o que é reservado. Colchete são para coisas opcionais. Por exemplo, o que isso aqui faz? Ó? Esse comando aqui. Ele vai pegar esse texto e vai fazer ele deitadinho, em itálico. Então, se eu quero que um texto apareça em itálico, eu não vou marcar ele e apertar, clicar em um desenho deitado igual o Word faz, não. Eu vou dizer para o programa que quero ele itálico. Então, quando eu boto barra TextIT, eu estou dizendo que o texto que vai vir em seguida é para ser itálico. Aí está aqui. Tá certo? Muita gente diz, porra, isso é uma merda. Eu prefiro o Word. Porque no Word... Só um segundo, estou abrindo aqui o Word.
Muita gente diz, eu prefiro o Word porque ele é intuitivo. No Word eu venho, digito o que eu quero, marco o que eu quero e aperto no I aqui, ó. Aí ele fica itálico. Verdade. Agora escreva no Word a integral de A até B de f de x dx do somatório de A elevado a U, raiz quadrada não, que é fácil, raiz 1 sobre 100 de x elevado a dos 2022. Você entende que a pessoa já se perdeu? Na primeira frase a pessoa, como assim? Onde é que vai? Vai devagar, deixa eu anotar. Entende? Então a gente paga um preço em LaTeX, que algumas coisas que são simples ficam um pouco mais complicadas. É verdade. Mas vocês vão ganhar muito na frente. Acreditem em mim. É só uma questão de praticar muito, né, professor? Tem que praticar. E eu vou, inclusive, já começar sugerindo a vocês que comece a preparar a lista de exercícios das turmas de vocês usando o LaTeX. Eu vou mostrar como faz isso, tá? Ao longo do curso a gente vai vendo isso. É porque eu não quero correr demais, porque senão eu atropelo e tem gente que não vai entender e vai... Então vamos com calma. Então tá aí, ó. Esse texto em itálico que aqui está, na hora que eu mando gerar, ele aparece assim, ó. Você vê que tá deitadinho? Simples assim. Outro exemplo, ó. Olha só isso aqui. Sabe o que é esse comando? A pessoa, não sei. Claro que não sabe, eu ainda não ensinei. Eu só estou dando um exemplo. Esse comando aparece assim, ó. Raiz cúbica de 8 igual a 2. É assim que a gente escreve raiz cúbica de 8 igual a 2. É um comando. Ah, eu não entendi. Cara, veja só, SQRT é do inglês, quer dizer square root. Raiz quadrada. Só que não é quadrada, você quer raiz cúbica. Então eu tive que colocar um opcional aqui entre colchete. Lembra que o colchete são os opcionais. Então barra SQRT, entre colchete 3, eu estou dizendo raiz cúbica de 3. É só esse símbolo. Raiz cúbica de 3 não, raiz cúbica. Aí de 8 é esse aqui. Igual a 2 é igual a 2 mesmo. Aí não muda porque tem no teclado. O que tem no teclado não precisa de comando. Simples assim. Ah, como é que eu vou fazer isso? Calma que vocês vão receber todos os símbolos. Todos é muita coisa, mas os símbolos mais importantes vocês vão receber. Tudo pronto, tá? O primeiro comando que todo documento em LaTeX tem é essa linha aqui. Então, na hora de fazer o seu texto, você tem que informar para o LaTeX que está começando. De LaTeX, eu vou começar. Vou fazer alguma coisa. Então, você simplesmente, lá no TextMake, lembra do TextMake? Vocês vão deixar limpo e vão escrever barra document class. Aqui vai ter opções, eu vou deixar em letra maiúscula sem acento, tá? E aqui vai ser o tipo. A classe, estou chamando de classe. Então deixa eu manter a nomenclatura, classe. Aí você vai ter, tá, o que é opções e o que é classe. Aí você é que vai dizer. Por exemplo, quando vocês forem escrever a dissertação de vocês, que tipo de dissertação ela vai ser? Vai ser um livro? Você tem que dizer, perdão, aqui. Qual é a classe dela? É um livro? É uma reportagem? É um slide? É um artigo científico? O que você vai escrever? Você diz aqui. Depois você diz assim, tá, mas eu quero que apareça, que seja escrito para eu imprimir em papel A4, tamanho 11. Você diz isso aqui. Então vamos ver exemplos, ó. Aqui você diz, LaTeX, eu vou começar a escrever um documento. Ele vai ser da classe artigo. Então eu vou escrever um artigo. E tem mais. Eu vou querer que ele apareça em papel A4 e que tenha tamanho 12. Pronto. Isso aqui você informou para o LaTeX que vai escrever um artigo em papel A4 com tamanho de fonte 12.
Aí, as informações são essas. Opa. Ele cria um artigo em papel A4 com fonte tamanho 12. Simples assim. Desculpa, eu saltei aqui. Pronto. Então vamos lá. Vou botar aqui. Papel A4, como é que diz em inglês? É A4 paper. Tamanho 12, como é que diz em inglês? É 12 PT. É um artigo, como é que diz em inglês? Article. Aí você vai dizer, mas Humberto, por que tem que ser em inglês? Porque não foi nós que inventou. Quem inventou foi o inglês, né? Alguém de idioma inglês. Se fosse a gente, estaria lá, classe do classe do documento, artigo, fonte 12, papel A4. Mas não fomos nós, tá bom? Então é isso. Muito bem. Essa foi a primeira linha do documento, tá aí. Segunda linha do documento, você vai dizer que vai começar por LaTeX. Então, LaTeX, eu vou digitar o meu texto agora. Então, você está dizendo aqui que vai iniciar o documento. Begin, iniciar, documento. Em inglês, tudo é begin document. E você tem que informar que terminou também. /end document. Acabou. Isso aqui é o programa mais básico em LaTeX. O que tem dentro dele? Nada. Ele está vazio. Você criou um papel em branco. E o que é que eu faço agora? Você digita aqui, ó. Este é meu primeiro texto. Por exemplo. Este é meu primeiro texto. Aí vamos salvar. Arquivo. Salvar como. Escolha a pasta onde vocês vão colocar. Eu vou deixar aqui mesmo nessa pasta